Lá o arrendamento é muito mais difícil. Porque ela, meu Deus! Infelizmente, se você ficar escolhendo, você vai se ferrar. É a realidade. Se planeje. Não venha iludido por coisas que você vê por aí. Ai, gente, olha o fone. Não vou dizer que é lindo, maravilhoso, porque não é. Não é. 3 meses em Portugal. Valeu ou não valeu a pena? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, a 2 pelo Mundão. Eu sou a Luana. Eu sou o Giovanni. E vem que tem mais um vídeo bem bacana aí pra vocês. Então vamos dar meio que uma explicação, um resumo de como tá sendo, porque estamos aqui há 3 meses aqui em Portugal. Vamos dar uma explicação, o que tá sendo, o que aconteceu, o que mudou na nossa vida. Exatamente, muita coisa já aconteceu nesses 3 meses. Para quem acompanha a gente lá no Instagram, sabe do que a gente está falando. Então, se você não acompanha a gente lá, corre aqui. Lá a gente posta muito conteúdo. Quando o vídeo acabar, não vai agora não. Exatamente, não? Porque aqui no YouTube a gente consegue dar uma visão mais ampla e mais direcionada do que a gente quer passar para vocês. E hoje a gente vai tentar mostrar o que a gente viveu aqui nesse tempo, porque sabemos que o começo é extremamente difícil para qualquer mudança. Independente de qual seja, o começo vai ser sempre difícil e a gente quer deixar aqui essas ressaltas para vocês. Exato. Se você vem da Irlanda, você já tá meio que... Você sabe como é que funciona, você não vai ter aquela euforia, meu Deus, estou na Europa, ou vou comprar isso, vou comprar aquilo. Você meio que já tá acostumado, você sabe como é que é. A gente também sabe como é que é quando você vem do Brasil, se você já saiu antes do país, se você já viajou, se é a sua primeira vez, você tá aquela, meu Deus! Exatamente. Então, se controlem, se você enfim, prepara a mente de vocês, vocês vão ficar doidos, eu sei como é que é essa euforia. Aí, a gente sabe. Relaxa. A gente sabe que é inevitável alguns sentimentos de quando a gente está vindo e quando a gente chega aqui, mas a gente precisa levar tudo com muita calma e muita paciência. A gente fala isso porque, igual o Giovanni falou, a gente já passou por isso. Hoje a gente pode passar exatamente qual é o sentimento para vocês de quando a gente está começando uma vida em outro lugar ou outra situação, principalmente aqui na Europa. Mas agora vamos falar assim um resumão de como é que foi. Como vocês já sabem, a gente, antes de vir da Irlanda para cá, a gente tirou umas férias. A gente foi para Itália, foi curtir o verão italiano, em Milão. A gente sempre quis conhecer a Itália, então a gente conheceu Milão, Veneza, Pisa, conhecemos praias, foi maravilhoso. Enfim, vai sair vlog da Itália. Vai sair vlog para vocês. Depois nós passamos uma semana lá em Faro, no Algarve, que é assim um paraíso, porque a gente queria experimentar um pouco da cidade para poder ver se era lá que a gente queria morar. A gente ia morar. Na verdade, a gente ia, esse era o plano, mas só que lá é completamente diferente de onde a gente está. Lá o arrendamento é muito mais difícil, por mais que você ache, você venha com muito dinheiro para pagar o arrendamento, lá é mais difícil porque quem é dono de casa prefere alugar por temporada quando é verão. Então a gente meio que mudou. Na primeira semana a gente mudou de ideia. Infelizmente, não vamos para o Algarve. Queríamos muito, mas quem sabe no futuro. Quem sabe na nossa aposentadoria, né, amor? E outro motivo que a gente queria ir para o Algarve é porque se fala muito inglês e a gente não queria perder tudo que a gente aprendeu do inglês assim tão rápido. Hi, Lorena. Hi, how are you? Então a gente, vamos para Portugal? Beleza, então vamos para o Algarve. Lá se fala muito inglês porque é muito, extremamente turístico. Bem mais turístico. Decidimos vir aqui para São João porque, como vocês já sabem, porque eu tenho certeza que vocês assistiram o vídeo que a gente fala sobre isso, tá né? Aqui em cima, aqui, ó. Vocês viram, se não viu, corre lá para ver agora. Agora não. No final do vídeo, quando acabar esse, vocês vão lá. Mas a gente queria tirar um sentimentozinho de férias, porque a gente merecia. E quando a gente pisou o pé aqui em São João da Madeira, foi foco total. E aí começou aquela apreensão, meu Deus, documentação, meu Deus, arrendamento, a gente precisa do nosso canto, meu Deus, emprego, que loucura que é isso, né? Mas a gente, como já sabia, a gente foi muito calmo. No nosso primeiro mês, então, foi aquela correria de procurar aluguel que a gente conseguiu nos nossos primeiros dias. No segundo dia a gente conseguiu. Nesse caso, a gente, só uma aspa, a gente conseguiu arrendamento rápido porque a gente veio preparado, a gente veio com dinheiro. Sim. Porque a gente conhece gente que chegou recentemente, conseguiu casa para alugar, mas na hora de conversar com o senhorio, não, eu quero tantos calções, não tenho dinheiro. Infelizmente, muitos falam, que não tem arrendamento, não tem arrendamento. Tem, mas geralmente o dono, ele vai pedir um dinheiro
E a gente tá vendo isso hoje acontecer com alguns amigos que estão vindo para cá. Outros relatos de outras pessoas que a gente vem conhecendo aqui. Então, a gente sempre vai ser cansativo, mas a gente sempre vai frisar a questão de você vir preparado, principalmente financeiramente. Senão você vai vir se chatear e depois vai sair nos grupos aí da vida reclamando. E aí a culpa, né? Quando você vê alguma oferta de arrendamento no grupo do Facebook, com certeza você vai ler os comentários, você vai ver o pessoal reclamando que tá caro, realmente tá caro. Comparado a 2, 3 anos, tá um valor absurdamente caro. O pessoal já pergunta, e os calções? Porque essa é a preocupação. Pagar aluguel não é o problema é quanto dinheiro a galera vem. Infelizmente, eu já vi um Rios, eu tenho esse Rio salvo, um rapaz disse que se arrepende de ter vindo somente com 700 euros. 700 euros, gente, A situação tá complicada, mas é muito dinheiro. Mas, infelizmente, é planejamento, gente. É planejamento. Exatamente. Isso é outro assunto. E aí, conseguimos o nosso arrendamento. Foi muito mais do que a gente planejou. O lugar, a nossa casa, o nosso canto, a gente tanto prezava por isso. E hoje a gente é uma das coisas que a gente mais dá valor aqui, é o nosso cantinho. Em seguida, veio o emprego. A gente precisava se preocupar com isso porque a gente investiu muito no nosso arrendamento com os calções e as coisas, né, precisavam acontecer. Porque nós viemos com aquele pensamento de, vamos tentar nos dar a chance de escolher algo mais ou menos, porque a gente trabalhou tanto na Irlanda, a gente tá tão assim calejado de trabalhos mais pesados, mais físicos. Só que quando a gente chegou aqui, a gente viu que a realidade não era essa. Primeiro porque a gente escolheu uma cidade pequena. Então, quando você escolhe uma cidade pequena, você tem que saber que algumas coisas vão ser mais enxutas. É uma questão mesmo de lógica. A gente sabia disso. Você vai lá pro centro de Lisboa, tem muito emprego. Sim. Pode achar, mas arrendamento bem complicado achar. O custo achar. de vida é bem mais alto. Você vai pro centro de Porto, vai achar emprego, porque Porto é grande. Arrendamento também. A gente vai pra cidade pequena. Arrendamento não é tão lá essas coisas de fácil. Tem, mas emprego também tem fábrica, mas um pouquinho mais limitado. Então, sim, tem mais opções, mas é uma coisa... É uma balança. Né? E a gente fez isso. E a gente sabia. A gente sabia... Claro que a gente sentiu e ainda sente isso, porque quem acompanha a gente no Instagram sabe do que eu estou falando. Mas assim, é tudo no seu tempo. Não é que é ruim, é péssimo. Não, tem emprego, gente. Talvez não vai ter aquele emprego que você tanto sonha. Isso é quase que é o tal do emprego na área. Infelizmente, não é assim que funciona. Lu, Giovanni, mas vocês têm inglês, isso não é bom? A gente está percebendo que aqui na nossa cidade, não. Então, você tem que ver muito essa questão, tá? Aqui eles não ligam muito para isso, não é um extra mais. Por exemplo, eu tenho faculdade, eu tenho administração. Para eles também tanto faz. E vai muito de como que tá a sua questão de documentação também. Eu recebi muito não de cargos que eu queria, cargos simples, por exemplo, de telemarketing. Eu apliquei para umas opções, eu recebi não porque eu não tenho a residência ainda. Então tem muito dessa coisa. Mas na minha segunda semana, gente, foi do nada. A gente vai falar mais sobre isso. Eu fiz um cadastro num site aqui de uma empresa e no outro dia já me ligaram para fazer uma entrevista que já era contratação para trabalhar numa fábrica, que é onde eu tô até hoje. Beleza, depois de 2 dias apareceu outra opção para mim, que era para trabalhar em uma oficina. Eu vou falar mais sobre isso, então aguarde que vai ter vídeo falando sobre isso. E aí veio o meu emprego. A gente começou a correr atrás de emprego para ele. Corremos, apareceu. Vamos falar mais sobre isso também. Eis a importância de você agarrar a primeira oportunidade. Você mal chegou, infelizmente. Você não tem manifestação de interesse. Você não tem uma aplicação para o visto. Isso. Então você não tem pra onde correr. Infelizmente, se você ficar escolhendo, você vai se ferrar. Infelizmente. É complicado. É a realidade. E a gente tá falando isso porque a gente tá vendo de perto as pessoas escolhendo. Eu fico assim, caraca, a gente veio lá da Irlanda, a gente poderia fazer isso, mas a gente entende a necessidade de agarrar oportunidades, principalmente porque a gente precisa de dar entrada em alguns documentos que necessitam de um contrato de trabalho. No meu caso, eu peguei o primeiro que foi o da fábrica. Primeira coisa, fui demitido com 4 dias. Isso. Hoje eu já tô trabalhando em outro local, que é num restaurante, já tô como cozinheiro. Agora, se eu tivesse recusado da fábrica primeiro, nem sei se eu estaria trabalhando nesse lugar. Poderia estar em outra fábrica. Ok, veio os empregos. Mais logo, por causa do nosso planejamento, a gente viu a necessidade de ter um carro e a gente já vinha com isso na cabeça. Independente de onde a gente morasse, a gente queria ter o nosso carrinho. E a gente sabe que a gente também vai falar sobre isso, principalmente o Giovanni, que domina mais isso. É fácil
comprar carro aqui na Irlanda era quase impossível. E aí a gente conseguiu comprar o nosso carrinho, que vamos falar muito sobre isso. Depois, eu sempre tive bike elétrica lá na Irlanda, para quem acompanha a gente mais tempo sabe. Então eu senti a necessidade, porque eu não sei dirigir, de ter uma coisa para mim, para eu poder me locomover. Compramos a minha motinha. Isso não foi porque, vocês são ricos, foram com muito dinheiro. Não. A gente trabalhou muito lá na Irlanda e do Brasil para ir para a Irlanda, para hoje a gente ter, digamos, esse conforto. Por isso que a gente não vai cansar de falar, se planeje. Não venha iludido por coisas que você vê por aí. Ai, gente, olha iPhone! Não. Ai, gente, olha quanto é um perfume. Não se iluda com isso. O seu começo daqui, ele só vai ser bom, só vai ser tranquilo, dependendo do jeito que você vem. Isso. Não do jeito que um amiguinho veio. Então foque muito no seu planejamento, não na história das outras pessoas. Pegue as outras histórias, por exemplo, a nossa, para você ter um incentivo. Mas não para você, olha, eles compraram um carro rapidão, conseguiram arrendamento, moto, não. Não, a gente não quer passar isso para vocês. A gente quer que vocês montem a própria história e trajetória de vocês. 3 meses em Portugal, valeu ou não valeu a pena? Tá, valeu a pena. Por mais que a gente tenha errado na Irlanda, trabalhando muito para juntar dinheiro, chegamos aqui, já gastamos todo o nosso dinheiro. A gente investiu muito, a gente investiu no nosso conforto, em coisas que a gente queria com responsabilidade. Então valeu muito a pena. A gente ainda tá se adaptando muito, porque são duas coisas extremamente diferentes em relação à cultura que a gente viveu lá na Irlanda. A galera acha que porque aqui é de portugueses, fala a mesma língua, vai ser fácil. Não é. O europeu em si, ele é bem mais fechado do que nós brasileiros. Então, para quem vem do Brasil para cá, chega aqui e pode sentir um pouco de diferença. Um choque de realidade. Um choque de realidade, um choque cultural, porque é normal. Então, você também tem que vir preparado, muito preparado psicologicamente. Hoje a gente está trabalhando um pouco disso, porque a nossa vinda para a Irlanda era com o objetivo de estudar. E a nossa vinda aqui para Portugal é outro, é de criar raízes. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente tem de objetivo. Como a gente está querendo criar raízes, a gente sabe até onde a gente vai. Na Irlanda era para estudar, então a gente tentou aproveitar todas as oportunidades que a gente podia, porque o nosso tempo lá era contado, literalmente. E a gente não tinha nem passava pela cabeça de continuar lá depois do curso ilegal ou coisa do tipo. A gente tentou ficar lá legalmente, mas não deu certo, como vocês já sabem também, né? Então, nossa vida aqui é igual eu tô falando para alguns amigos. Eu meio que tô como se estivesse vivendo no Brasil, indo trabalhar, voltando para casa, segurando o bolso para não gastar dinheiro. Sim. Infelizmente, porque o salário mínimo aqui, 700 euros. Eu tenho que tirar uma parte que é para ir para renda, que no caso é o arrendamento, e depois compras, coisa que dá para viver, que é a vida normal que a gente tinha no Brasil. Trabalhar, ir para casa, segurar, procurar um emprego extra, algum dinheiro extra. Se no fim de semana eu tiver de folga e aparecer um job para fazer um emprego extra, eu vou. É um dinheiro extra. Exatamente. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente for falar mais de emprego. A gente tá feliz, a gente tá construindo a nossa história. Não vou dizer que é lindo, maravilhoso, porque não é. O choque que a gente teve vindo da Irlanda pra cá é grande, a gente ainda tá vivendo isso, mas a gente quer continuar com pensamento positivo, sempre. E continuar passando tudo que a gente sente pra vocês, tudo que é real. Tanto que se você ver lá no Instagram, tem dia que a gente tá assim lá em cima, tem dia que a gente tá assim, olha gente, a gente tá meio assim, porque é o que a gente sente. Eu não consigo todo dia estar lá sorrindo quando a gente não tá naquele dia bom. Que acontece, não é porque a gente tá na Europa que a gente vai viver um mundo de fantasias todos os dias. E eu vejo muita gente passando um pouco desse lado de fantasia que infelizmente não existe. A fantasia que vai acontecer aqui é você que vai criar. É você que vai fazer acontecer, é você que vai realizar, entendeu? Enfim, você vai ver que vale a pena, porque a gente fala que vale a pena. A gente tá aqui no meio de um parque, tem quase ninguém, tem a igreja aqui atrás, a gente tá com um tripé de TikTok aqui na frente, uma GoPro, um celular, outro celular aqui. Aqui, ó. Segurança. Isso vale a pena. Isso vale a pena. Não tem medo. A bolsa da Lua tá aqui, minha carteira tá com dinheiro. Foi o que eu falei para um amigo que tava me perguntando esses dias. Lu, e aí? Eu falei, olha, são vidas diferentes, são rumos, são coisas diferentes, mas aqui eu consigo dormir com a porta da minha casa aberta, sem pensar que algo de ruim pode acontecer. Eu só quis passar para ele que aqui a gente se sente
Eu me sinto, ele se sente, todo mundo aqui se sente muito seguro. A gente tem uma vida bem desacelerada, tá? Ninguém vai ficar rico, mas a gente consegue viver bem aqui. E eu consigo enxergar isso, assim, a longo prazo. E eu acho que a maioria das pessoas que começa a se adaptar, passa desse tempo de começo, começa a enxergar uma vida mais tranquila aqui. Isso é muito real. E aí, comenta aí, como é que tá aí na tua cidade? Você consegue andar na rua com o celular? Sim. E não é sensacionalismo, tá, gente? Não é pra vender. Ai, venham pra Portugal, porque aqui é seguro. Ser humano bom e ruim vai ter em qualquer lugar, mas aqui o sentimento é bem mais abrangente. De verdade. Infelizmente, a gente tem que ressaltar isso. Pera. Já curtiu o vídeo? Curte aí. Curta o vídeo. Comente, se inscreva no canal. Finalizando aqui, vai pro nosso Instagram, que a gente também posta lá. Todo dia eu tô lá, ó. Você vai ver a Luana, vai ter dia que ela vai estar... A pessoa mais feliz do mundo vai ter dia que ela vai estar... Que eu não fico perto, porque... Meu Deus do céu. Mas você me ama? Essa é a vida normal. Amor, você me ama? Essa é a vida, nem tudo aqui é flores. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim. A gente espera vocês no próximo vídeo, que tá chegando aí, hein? Thank you! 2 vídeos aí, ó. Eu que ia falar thank you. 2 vídeos aí, assista e se inscreva, hein? Se inscreva. Tchau. Beijos.